Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós. Eu sou Everton Ricardo e dando sequência à nossa série 70 semanas e 2.300 tardes e manhãs. Meus queridos irmãos, antes de iniciarmos o nosso vídeo, eu gostaria de fazer a indicação de um canal de um amigo meu, Leonardo Barreto. Ele tem tratado de forma clara e uma forma bem fácil de entendimento, assim, uma linguagem acessível a todos, sobre a antropologia do ser humano, se o homem é dicotomista, se a forma do homem é dicotômica, tricotômica, ou se o homem é uma natureza holística. E ele tem feito um trabalho muito bom, um trabalho muito bacana. Convido a todos a se inscreverem e assistir a série dele e tirarem suas conclusões, resolverem as suas dúvidas sobre a questão de alma, se o homem tem essa alma que sai do corpo, com consciência, sem consciência, o que acontece após a morte. Ele tem feito um trabalho muito bom. Deixarei um vídeo dele aqui na descrição, meus queridos irmãos. E dando sequência, tínhamos falado sobre que Deus parece ter um propósito sobre a ressurreição, batismo, morte e ressurreição de Cristo quando iniciar o seu ministério. Parece que Deus tinha uma data assim estabelecida para que todos esses eventos ocorressem. Já tratamos disso no primeiro vídeo, falamos sobre a solidez do princípio dia-ano, falamos também sobre os paralelos do livro de Daniel entre os capítulos que não podem ser ignorados ao interpretar o texto, esse texto das 70 semanas e das 2.300 tardes e manhãs. E falamos também do texto 2.300 tardes e manhãs dentro do seu contexto. E esse vídeo agora iremos falar sobre as 70 semanas e como que os pais da igreja interpretaram as 70 semanas. Como que a comunidade de Qumran interpretou as 70 semanas. E como também os judeus ali do primeiro século da época, os contemporâneos de Cristo, interpretaram as 70 semanas. Antes, gostaria de fazer algumas considerações de uma doutrina que precisaremos ter em mente um pouco mais para frente, que hoje é negligenciada no mundo cristão de uma maneira geral. Denominação nenhuma fala sobre essa doutrina, que é a doutrina do santuário. Sabemos que existiu o santuário terrestre e que existe um santuário celestial. Essa doutrina do santuário celestial é uma doutrina ignorada. Vejamos alguns textos. Êxodo 25, 8 e 9 e o verso 40. Diz assim: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Versículo 40. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Deus, quando foi instruir Moisés como que seria a construção do tabernáculo terrestre, ele mostrou a Moisés no monte o modelo de como ele gostaria que fosse feito o tabernáculo celestial. Era para ele fazer o tabernáculo terrestre, aliás, do modelo do celestial. E há vários textos na Bíblia que deixam claro a existência desse santuário celestial. Iremos ver apenas mais dois. Um deles encontra-se em Apocalipse 11, 19. Diz assim, a parte A: Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. O santuário celestial foi aberto e foi vista até a Arca da Aliança, contendo até o que continha na Arca da Aliança terrestre, existe na Arca da Aliança celestial. Todos os utensílios, todas as repartições, lugar santo e santíssimo, tudo é do mesmo modo que era o santuário terrestre. Mais um texto para fecharmos, que eu acredito que é um texto bem esclarecedor sobre esse assunto, que é o texto de Hebreus. Hebreus fala exaustivamente sobre isso. Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2. Diz assim: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não um homem. Interessante aqui que ele deixa claro que é o tabernáculo que o Senhor erigiu, não um homem, e é o verdadeiro tabernáculo que se acha no céu, onde Cristo é o nosso sumo sacerdote. E no verso 5 aqui, parte B, diz assim: Vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Ele citando o texto de Êxodo 25, 8 e 9.
Ele ainda faz um jogo de palavras interessante quando ele vai falar do santuário celestial, ele usa Tom Hagion, e quando vai falar do santuário terrestre, ele usa Skene. E é muito interessante esse jogo de palavras que o autor de Hebreus faz aqui. E o interessante é que Cristo, enquanto aqui na terra, no seu ministério terrestre, ele foi o nosso cordeiro. João ainda disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois de assunto aos céus, ele é o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote. Paulo, quando diz que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, ele evoca o caráter sacerdotal de Cristo, o seu ministério sacerdotal no santuário celestial. Ele é o nosso mediador, assim como o sacerdote recebia o pecador com oferta pelo pecado no santuário terrestre, Cristo faz a mediação entre nós e Deus, ele é o nosso sacerdote. Paulo ele tinha em mente isso quando formulou essa ideia. O texto que lemos diz que Cristo é o nosso sacerdote. E quando entendemos essa tipologia, vale lembrar que o próprio texto aqui de Hebreus 8:4 diz assim: ora, se ele, Cristo, estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Cristo, se estivesse na terra, nem sacerdote seria. Aqui na terra ele foi o nosso cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora, assunto aos céus, ele é o nosso sacerdote e sumo sacerdote. Temos que ter isso em mente. E quando entendemos a tipologia, vemos que Cristo é o pão da vida, que Cristo é a luz do mundo, que Cristo é o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote, ele é a nossa Páscoa. Cristo é tudo em tudo. E tendo isso em mente, a verdade sobre o santuário celestial e que Cristo é nosso sacerdote e sumo sacerdote, fica mais fácil para entendermos a Bíblia, essa doutrina que é tão negligenciada. E agora vamos lá, meus queridos irmãos, como que o povo de Qumran entendia sobre as 70 semanas? Iremos utilizar esse material aqui, que é o livro Os Manuscritos do Mar Morto, feito por Geza Vermes. É um livro muito interessante. Iremos ler sobre um manuscrito que foi encontrado na caverna de Qumran. Os manuscritos de Qumran, para quem não entende ou não conhece, foram vários manuscritos encontrados em 1947 na região ali do Mar Morto. Um garotinho beduíno procurando as suas cabras atirou pedras dentro de uma caverna e escutou o barulho de jarros de barro se quebrando. Aí voltou na comunidade, chamou o pessoal: encontrei acho que um tesouro. Entrou lá, acharam dentro dessas cavernas vários vasos de barro tampados com vários manuscritos bíblicos e de outras naturezas dentro desses jarros. Aí os pesquisadores vieram, encontraram 11 cavernas, manuscritos de várias as naturezas. Dentre esses manuscritos estava esse manuscrito que iremos ler agora. E a datação desses manuscritos vai do 3º ao 1º século antes de Cristo. E é uma evidência muito forte que prova que a Bíblia que temos em mãos hoje, é a mesma que saiu da mão dos apóstolos, dos profetas, pois o Antigo Testamento tinha rumores que teria sido adulterado ou modificado por Constantino, na Idade Média foi mexido. Quando encontraram os manuscritos do Mar Morto, comprovou-se que o Antigo Testamento em nossas Bíblias é perfeito, tal qual saiu da pena dos profetas. Esse manuscrito do Mar Morto foi, para mim e para muitos estudiosos, a maior descoberta arqueológica do século XX. Muito importante. No manuscrito encontrado na caverna 11, lá havia mais ou menos 930 manuscritos, fragmentos de rolos, sendo 212 de natureza bíblica, cópia de textos bíblicos. No manuscrito encontrado na caverna 11, ele é intitulado 11Q Melk 11Q13, né? Caverna 11, título manuscrito de Melquisedeque, rolo 13 com certeza. Irei ler alguns pedaços aqui, como eles interpretavam as 70 semanas. Diz assim: um surpreendente documento do século I a.C., composto de 13 fragmentos da caverna 11, é centrado na misteriosa figura de Melquisedeque. Foi publicado pela primeira vez por A.S. van der Voort em 1965. Toma a forma de um midrash escatológico. Continuando. Este é o dia da paz, a respeito do qual Deus falou através de Isaías, profeta, que disse: quão gracioso sobre os montes são os pés dos mensageiros que anunciam as boas
novas e anunciam a salvação, e que diz a Sião: o teu Elohim reina. Aqui ele está citando Isaías 52:7. Continuando. A sua interpretação, as montanhas são os profetas, e o mensageiro é o ungido do Espírito, a respeito de quem Daniel disse: até que o ungido, o príncipe, aquele que traz as boas novas, que anuncia a salvação, é a respeito dele que está escrito. Citando aqui Daniel 9:25. A interpretação dos manuscritos de Qumran, dos achados arqueológicos lá, das cópias deles, os escritos diários, prova que eles interpretavam que o texto de Daniel 9:25 se refere a Cristo, à vinda do Messias, e não ao anticristo, como os dispensacionalistas tendem a analisar, a interpretar. E o interessante que vimos lá no vídeo passado, né, sobre Levítico 25, 8 ao 10, sobre de onde Daniel tirou aqui a construção gramatical das 70 semanas, que é da festa do jubileu, do ano de jubileu, que é contará 7 semanas de anos, de modo que os 7 anos seja 49 anos, o 50º ano será o ano do jubileu, passará a trombeta, ainda fala do dia da expiação e tal. Olha quando que eles esperavam a vinda do Messias. Diz assim: sua interpretação é que ele os admitirá entre os filhos do céu e lhes concederá a herança de Melquisedeque, porque ele lançará seu destino entre as porções de Melquisedeque, que os devolverá ali e proclamará a sua liberdade, perdoando-lhe as más ações de todas as iniquidades. Isso ocorrerá na primeira semana do jubileu, que segue os 9 jubileus, e o dia da reconciliação é o final do 10º jubileu. O jubileu é de 50 anos. No fim do 10º jubileu, 500 anos. As 70 semanas falam de 490 anos. Veja que a compreensão do povo da comunidade de Qumran é a compreensão que nós temos hoje, que as 70 semanas findam ali no 1º século, e não que essa última semana, sem nenhuma forma exegética, vai para o fim dos tempos. Agora vimos a comunidade de Qumran, que viveu antes de Cristo. Agora vamos ver como que os pais da igreja, as pessoas que viveram ali no 1º século, interpretavam as 70 semanas. Iremos ver aqui História Eclesiásticas de Eusébio de Cesareia, um escritor que viveu ali no 4º século depois de Cristo, e ele narra os 4 primeiros séculos da história da igreja cristã. No livro de Gesa Vermes eu li na página 396 e 97. No livro de Eusébio de Cesareia iremos ler a página 31. Diz assim: a narrativa aqui é outro assunto, mas ele faz uma menção e cita rapidamente as 70 semanas. Eu não irei contextualizar, apenas demonstrar como eles interpretavam as 70 semanas. Diz assim: o mesmo Joséfo mostra que Herodes foi o primeiro que trancou as vestimentas sagradas do sumo sacerdote, e tendo-as guardado sobre o próprio selo particular, não mais permitiu que o sumo sacerdote as tivessem à disposição. O mesmo fez Arquelau, seu sucessor, e também os romanos. Esse tanto deve bastar como prova de outra profecia que se cumpriu na manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais claramente, aliás, o livro de Daniel, ao definir de modo expresso um número de certas semanas até o governo de Cristo. Aqui deixa claro que eles interpretavam que esse número de certas semanas, que são as 70 semanas, fala da vinda do Messias, a primeira vinda de Cristo, a manifestação de Cristo, e não do anticristo, como eles querem, os dispensacionalistas fazem. E finda ali no 1º século. Agora vimos antes de Cristo, poucos séculos antes, poucos depois. Agora iremos ver o que os judeus do 1º século, como eles interpretavam essas 70 semanas. Iremos ler aqui, usar a Bíblia. Iremos ler primeiro o Evangelho de João, versículo 1, 19 e 20. Diz assim: este foi o testemunho de João Batista, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou: eu não sou o Cristo. Interessante, meus irmãos, notarmos que os judeus, os fariseus e os escribas enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntarem quem era João Batista. João Batista disse: eu não sou o Cristo.
Por que eles mandaram perguntar a João Batista? O que eles tinham em mente ao perguntar a João Batista? Com certeza absoluta, eles, ao estudarem as profecias de Daniel, viu que o período na qual menciona a vinda do Messias estava se cumprindo. O primeiro que apareceu com as características messiânicas, eles foram indagar se não era o Messias. Por isso João Batista falou, eu não sou o Cristo. E o interessante é que no original hebraico aparece, se não me engano, eu acho que é Ad Mashiach, que é até o Messias, no original hebraico. A Septuaginta, que é a tradução do texto hebraico para o grego, feita 300 anos antes de Cristo, traz até o Christos. A palavra Christos traduz Messias, Mashiach. E é Cristo que é usado aqui. Eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias. O que prova que eles esperavam naquele tempo a vinda do Messias pela interpretação das 70 semanas de Daniel. Se fosse a vinda do anticristo, esse texto estaria errado aqui dentro da Bíblia. Outra passagem que nos dá luz também é o Evangelho de Lucas, no capítulo 3, verso 15. Diz assim, estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. Eles achavam que João Batista era o Messias, o Cristo ungido, né? Interessante vermos isso. E os fariseus ali tinham uma compreensão muito boa das profecias de Daniel. O pessoal de Qumran também são todos, ambos, falantes de língua hebraica, têm um entendimento melhor das figuras de linguagem, das expressões, dos símbolos que Daniel poderia e utilizou ali, tendo um conhecimento bem próximo e vivendo na cultura, na época, na língua, do que nós hoje. Eles interpretavam que as 70 semanas findariam ali no primeiro século. A interpretação dos fariseus do primeiro século e dos povos ali, do povo de Qumran, é muito importante e tem que ser levado em consideração. Vamos lá, dando sequência. Outra coisa que temos que analisar, meus queridos irmãos, que os dispensacionalistas entendem a última semana se referindo ao anticristo, ao governo do anticristo. Nós e os exemplos que eu dei entendem que essa semana, a 70 e a última em específico, fala sobre a vinda do Messias, a vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo. E o interessante é que Daniel 9, 24, iremos ler o texto aqui, Daniel 9, 24. São 5 versículos, se não me engano. Daniel 9, 24 diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fins aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio. Até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Este é o texto das 70 semanas. Daniel 9, 24 ao 27. O interessante aqui, meus queridos irmãos, que Cristo é o centro de toda a Bíblia. Toda a Bíblia. No capítulo 2, Cristo é a pedra que vem, destrói a estátua que simboliza todos os reinos que se levantariam na terra após Nabucodonosor até a sua vinda, que ele é a pedra, e estabeleceria o reino que jamais passaria. Cristo é a pedra no capítulo 2. No capítulo 3, ele é o filho de, tipo um semelhante ao filho de Deus que Nabucodonosor vê andando na fornalha, junto com os 3 jovens que não quiseram ajoelhar perante aquela imagem e foram lançados na fornalha. Cristo é aquele ser que aparece e salva os 3 da fornalha de fogo ardente, no capítulo 3. No capítulo 4, ele é o que estabelece reinos e que vem escrito que do céu domina. Ele que tira o reinado por um tempo de 7 tempos de Nabucodonosor para mostrar para ele que do céu domina. No capítulo 5, ele é a mão que escreve na parede, aquela mão que escreve na parede. No capítulo 7, ele é o
Filho do homem que vem sobre as nuvens do céu e se dirige até o ancião de dias. No capítulo 8, ele é o sacerdote do santuário celestial, o príncipe dos príncipes, que simboliza também Cristo, o sacerdote celestial. No capítulo 9, ele é, no capítulo 9 aqui, no 10 ao 12, ele é tido como o Miguel, que se levantaria para trazer vida aos que são seus, para erradicar o mal. Ali no início do capítulo 12 vemos essa menção. Será que somente no capítulo 9 Cristo não seria a figura central de todo esse enredo? É muito difícil de entendermos o capítulo 9 tratando do anticristo. Ainda mais com essa linguagem aqui, dar fins aos pecados, cessar as transgressões, selar a visão, ungir os santos dos santos, cessar a oferta de manjares, cessar o valor, da oferta de manjares. Logicamente aqui não vai estar falando do anticristo, e sim de Cristo, que sempre a Bíblia traz assim, a narrativa de aflição, mas logo em seguida ela traz o socorro. Nunca só aflição, é a aflição e o socorro vindo da parte de Deus. E uma coisa que vale ressaltar que a carência de base bíblica para se interpretar essa aliança, que eles querem dizer que essa aliança, que é o anticristo que fará aliança com muitos por uma semana, na metade da semana e cessará. Tem que existir a reconstrução do terceiro templo, é um monte de coisas que temos que imaginar para isso se cumprir, entendeu? Falta base bíblica para essa interpretação, falta base bíblica e exegética para descolar essa última semana e jogar para o tempo do fim. Tem que ignorar várias regras de princípio de interpretação de ano, princípio de paralelos que existem entre o livro de Daniel, entre outros. Mas sobre a aliança, não existe uma passagem sequer nas Sagradas Escrituras que mencione uma aliança feita pelo inimigo, pelo anticristo, pelo demônio, o diabo. Nenhuma passagem. Já no Novo Testamento, eu deixarei aqui na tela várias passagens que traz a aliança feita por Deus. As únicas passagens se referem ao povo quebrando a aliança, e nunca uma aliança feita pelo inimigo de Deus. Sempre a aliança é feita por Deus. Temos aliança feita por Deus, aliança feita, algumas linguagens, o anjo da aliança, João Batista preparando o caminho do Senhor, entre tantas de Hebreus que falam muito da aliança, e o Novo Testamento que fala lá, Ai Marre Cainede e Ateque, o sangue da nova aliança, que é o sangue de Cristo. Sempre que menciona aliança, é uma aliança feita entre Deus e o seu povo, nunca aliança de anticristo ou do poder antagônico a Deus. Isso não existe base bíblica e nem tem como colocarmos essa ideia na Bíblia. Isso não tem como, fora de cogitação. Essa aliança só pode ser uma aliança feita por Deus e nunca pelo inimigo de Deus. E uma coisa que temos que ter em mente, que eu acho um argumento também bem interessante de avaliarmos, hoje muitas das faculdades têm adotado o método histórico crítico, que, para quem conhece, pega o livro de Daniel, que foi escrito ali durante o período da Babilônia, ali de 630 ali até 630 a.C., escrito pelo próprio Daniel. Ele pega o método histórico crítico, diz que o livro de Daniel não foi escrito por Daniel, foi escrito por um judeu que viveu ali no ano 160 depois de Cristo, no período dos Macabeus. E o livro de Daniel não é um livro profético com interpretações e revelações de acontecimentos futuros. Ele é um livro de alguém que escreveu olhando para a história. Não o reinado de Nabucodonosor, o reino da Medo-Pérsia, o reino da Grécia. Roma estava quase tomando o reino da Grécia ali, o reino macedônio. Aí, quebra a valorização profética do livro de Daniel. Isso é o método histórico crítico. E o argumento que nós temos para defender isso é que, se o livro de Daniel não contém profecias entre aspas, adivinhações do que iria acontecer com os reinos, por que o livro de Daniel, no capítulo, na interpretação das 70 semanas, fala sobre a vinda do Messias, que viria ali 160 anos depois, datando como se ele fosse escrito 160 anos antes de Cristo, e cumpriu tal qual que, se interpretarmos as 70 semanas como deve ser com a vinda do Messias, quebramos o argumento deles, que eles dizem que o livro não tem nada de inspirado, de anormal nele, que o livro não é divino, vindo de uma inspiração divina, é um livro histórico. Mas quando focamos nas 70 semanas, mostramos para eles que se cumpriu tudo em Cristo, tudo certinho, quer dizer, o livro tem uma relevância profética, uma inspiração por detrás do livro. Se pegarmos a última semana e jogarmos para o tempo do fim,
Como vamos provar o que se cumpriu no livro de Daniel, mesmo que ele tenha sido escrito 160 anos antes de Cristo? O que se cumpriu? Nada, pois enquanto não se cumprir essa última semana, temos que ficar de braços cruzados e sem argumentos para provar que o livro de Daniel foi escrito por Daniel, e temos que aceitar a ideia do método histórico crítico, entende? Já, se tivermos a compreensão correta, podemos provar que o livro de Daniel tem uma inspiração por trás dele, ele foi obra do Espírito Santo, e temos mais argumentos ainda para provar que o próprio Daniel escreveu tal livro. Agora vamos para o texto em si. O texto de Daniel 9:24 pode ser dividido em 3 pares. Primeiro par, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados. Primeiro par. Segundo par, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna. Terceiro par, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Esses 3 pares podem ser destacados para a melhor interpretação de Daniel 9:24. Para fazer cessar a transgressão, a palavra hebraica para transgressão nesta frase é pechá, que normalmente significa rebelião. E vemos que os judeus rebelaram contra Deus antes de serem entregues nas mãos de Nabucodonosor. E que Deus daria 490 anos, que eram as 70 semanas, para que acabasse com aquela rebelião, o povo demonstrasse arrependimento e se voltasse para Deus. Vimos que isso não aconteceu. Na segunda linha, para dar fim aos pecados, no primeiro par ali, para dar fim aos pecados. A palavra hebraica para dar fim é ratan, que significa selar, completar ou dar fim mesmo. E a palavra hebraica para pecado nesse verso é hatat. A palavra hatat significa pecado em geral. Juntas as duas, elas são um incentivo para os judeus dar fim ao seu estado pecaminoso, o estado pecaminoso de sua sociedade, para dar fim ao estado pecaminoso de todo o povo. O segundo par começa ali diz assim, o segundo par desse verso diz o que Jesus iria fazer no fim das 70 semanas da provação judaica. A palavra para expiar é iniquidade. A palavra hebraica para iniquidade é awon, e que significa ser culpado. Portanto, Daniel 9:24, somente no verso 24, inclui as 3 palavras básicas para hebraico: pechá, hatat e awon, que significa rebelião, pecado e iniquidade. Das 4 palavras existentes no Antigo Testamento no hebraico para pecado, em Daniel 9:24 aparece 3, e as 3 juntas no mesmo verso. O único lugar que ocorre essas 3 palavras juntas é no texto de Levítico 16, que fala sobre o dia da expiação. Com exceção de Daniel, o único lugar que encontramos essas 3 palavras juntas é Levítico 16. E o interessante, meus queridos, que essa construção e o restante ali sobre a expiação que Deus faria, a reconciliação, vamos dizer assim, a reconciliação que Deus faria, que seria aqui para expiar a iniquidade, também é uma palavra que encontramos em Levítico, que é a palavra que é mais conhecida como, ela é capar, mas é kippur, dependendo a conjugação. Em Levítico 16 encontramos ela várias vezes, irei ler aqui Levítico 16, verso 32. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, fará expiação, que é a palavra kippur, que, havendo posto as vestes de linho e as vestes santas, fará expiação de novo pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, também fará pelos pecados, pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. A palavra traduzida aqui por expiação é a mesma palavra utilizada em Daniel 9:24. E é interessante que vemos que a linguagem de Daniel é uma linguagem puramente levítica, dos rituais do santuário. E aqui
o restante dessa conciliação ocorrerá por ocasião do juízo, da volta de Cristo, do lago de fogo e enxofre que se dará depois do milênio. E essa palavra expiação, reconciliação de Levítico, que eu disse que é a palavra Kippur, ela é interessante, que ela nos coloca, nos remete à mente para o que estamos inseridos hoje, que é o conhecido pelos teólogos como a tensão escatológica, que é o já e o ainda não. É uma coisa difícil de explicar, mas entendam. O momento que você aceita Cristo, você já é salvo, já está salvo, mas ainda não. Você só estará salvo quando Cristo voltar e te dar trazer ao reino eterno. Nós seremos salvos, a iniquidade seria expiada quando nós aceitarmos a Cristo. Essa iniquidade seria expiada, mas ainda não, somente quando Cristo voltar e trazer o reino eterno. E assim, dentro dessa tensão escatológica que vários autores escrevem sobre isso hoje, esse para expiar a iniquidade, Cristo ao morrer expiou a iniquidade de uma vez por todas, para todo aquele que aceitá-lo. A iniquidade está expiada. E o interessante é notarmos aqui no terceiro par, o terceiro par que diz para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Para selar a visão e a profecia. As palavras utilizadas para selar é Ratan, Razon e Navi. E o interessante é que literalmente ficaria para selar visão profeta. Não tem artigo, a palavra razão, visão, não tem artigo, e a palavra que foi traduzida como profecia, ela é navi, significa literalmente profeta, para selar visão profeta. E isso é interessante, nos dá a entender que ele iria, quando Cristo viesse, nessas 70 semanas, ele iria selar, cumprir, a validade, a veracidade da visão do capítulo 8 e 9, que foi a explicação do anjo, e o profeta. O profeta, que é o que iremos ver agora, é até interessante essa questão aqui do profeta, que diz o seguinte, estou lendo um comentário aqui muito bacana, esse profeta que entendemos que foi o fim das 70 semanas, que foi com o apedrejamento de Estevão, pois o início da última semana é com o batismo de Cristo, o meio da semana é a morte de Cristo, onde fez cessar o sacrifício, a oferta de manjares, o valor, a validade disso, trouxe a justiça eterna e tal. O meio da semana é a morte de Cristo e o fim da última semana é no apedrejamento de Estevão, onde foi estendido para todos os povos a pregação do Evangelho, e o povo judeu deixou de ser o povo escolhido para levar o Evangelho, não como povo, nação escolhida de Deus, e sim para levar a mensagem de Deus por todo o mundo. Aí a igreja tomou esse papel. Mas vamos lá. Estevão é o último profeta a falar para o povo judeu como povo escolhido de Deus, mas sua voz foi silenciada como sua morte por apedrejamento. Ao silenciá-lo, eles também silenciaram a voz profética, a eles endereçada com um fim, porque como os profetas falavam para o povo de Israel, Estevão foi o último profeta a falar. Ele foi selado, deu fim à visão, selou a visão, concluiu, e o profeta, que ele foi o último profeta que fazia tal qual os profetas do Antigo Testamento. No que diz respeito ao próprio povo de Daniel, visão e profeta foram selados, ou lhes dado fim, com a rejeição desse último profeta que lhe for enviado de acordo com Atos 7, e para ungir o santo dos santos, que é a última verso dos 3 pares. A palavra utilizada é Kodesh, Kodashim. Sugere, essa palavra ocorre mais de 40 vezes no Antigo Testamento, a parte do livro de Daniel, fora do livro de Daniel. E ela, fora do livro de Daniel, se referindo ao santuário, essa palavra Kodesh, Kodashim, se refere 40 vezes fora do livro de Daniel, se referindo ao santuário e não a uma pessoa em si. Daniel 9:24 se refere ao santuário, não a Cristo, uma vez que o santuário válido no fim das 70 semanas era o santuário celestial. Entendemos que, como Cristo morreu no meio da semana,
perdeu-se a validade dos sacrifícios do santuário, as ofertas de manjar, cessou-se a transgressão, trouxe a justiça eterna, expiou a iniquidade, deu fim aos pecados, selou a visão e a profecia com a sua morte. Quando o santuário foi purificado, Cristo já havia feito tudo isso, e o santuário terrestre já havia perdido a sua validade, que vemos lá em Mateus 27, 50 e 51, Marcos 15, 37 e 38, que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, mostrando que perdeu-se a validade do santuário terrestre. Quando Cristo morreu em Gólgota, o véu do santuário se rasgou em duas partes, que dividiu o lugar santo do Santíssimo, nos mostrando que aquele santuário terrestre perdeu a validade, isso em sua morte. Com o apedrejamento de Estevão, que foi o último profeta, selando a visão e a transgressão, e para purificar o santo dos santos, o santuário terrestre já tinha perdido a sua validade. Então esse santo dos santos se refere ao santo dos santos celestial, ou santuário celestial. Não sei se ficou claro essa explicação. Agora, para continuarmos, iremos ler, já lemos o verso 24, iremos pular o verso 25, que o anjo explica quando começa as 70 semanas, que ele diz desde a saída da ordem de Artaxerxes, que será tema de outros vídeos. Hoje iremos tratar somente as 70 semanas. Os outros vídeos trataremos desse assunto. Mas pulando, falamos do verso 24, pularemos o verso 25 e entraremos aqui no verso 26 e 27, que diz assim: depois das 62 semanas será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Depois das 62 semanas, que seria morto ungido, e já não estará. Vemos que ele seria morto depois das 62, se cumpriria 62, depois das 62 cumpridas que ele seria morto, dentro do período de 70 semanas, ou seja, 7, 62, totalizando 69, depois das 62, que é a 79ª semana, que seria morto ungido, já na última semana, mais uma evidência que trata do Messias, de Cristo ali, seria morto ungido, e já não estará. Os comentaristas divergem um pouco sobre essa referência que já não estará, que já não haverá lugar para ele, que não haverá para ou por ele, que não haveria sucessor para esse príncipe e tal, mas isso não vem ao caso. O interessante aqui é entendermos que essa última semana, a quem se refere a Cristo ou o anticristo? A interpretação que tira essa última semana e joga ela para o tempo do fim, não há fundamento exegético para interpretar isso dentro das 70 semanas, já falamos muito disso. Mas duas outras interpretações são... vale aqui considerar duas outras interpretações, merecem nossas considerações. Uma delas é que o príncipe do verso 26 é Tito Flávio, que destruiu o santuário, o general romano que liderou o ataque contra Jerusalém. Nessa interpretação, o povo desse príncipe que há de vir seria o exército de Tito, que, como se sabe, de fato destruíram Jerusalém. A outra interpretação é que o príncipe nesse verso é a mesma pessoa do príncipe Messias do verso 25, isto é, Jesus. Nessa interpretação, o povo do príncipe seria os judeus que, por causa da sua rebelião, foram a causa última da destruição da própria cidade. E note que nada no texto, no verso 26, requer que o príncipe seja uma pessoa má. É o povo do príncipe que há de vir para destruir a cidade e o templo, não o próprio príncipe, que foi o povo, os judeus, pelas suas rebeliões, que causaram a destruição de Jerusalém. O verso anterior se refere a ungido, ao Messias, o príncipe, a quem muitos intérpretes nos últimos 2000 anos têm interpretado como Jesus Cristo. A linha 2 do verso 26 fala do Messias sendo morto depois das 62 semanas. A linha 3 fala do príncipe.
Em outras palavras, o verso 26 demonstra que os dois títulos de Jesus, que os dois títulos são de Jesus, e usa cada um separadamente. Portanto, me parece que o príncipe do verso 26 é Jesus, que o povo do príncipe são os judeus. É plausível essa interpretação. Ele fará aliança com muitos por uma semana. Uma das questões fundamentais nessa linha é a identificação de ele, se ele for o príncipe. Da linha 3, for o general Tito, então a palavra ele se refere a Tito. Por outro lado, se o príncipe for Jesus, então a palavra ele fará firme aliança com muitos se refere a Cristo. Vimos anteriormente que a palavra aliança só é dada para Deus e Deus para o seu povo, nunca do inimigo. Então, essa interpretação de ser Tito já é descartada. Então, ele fará firme aliança com muitos, é Cristo que fará firme aliança com muitos. Ele faria aliança com muitos por uma semana. Essa semana é lógico que se refere aqui, é uma referência óbvia à última das 70 semanas, pois 7 semanas, 62 semanas. Depois das 62 seria morto ungido, ele faria firme aliança com muitos por uma semana. É lógico que é a última semana, está claro aqui que é a última semana. Quanto àquela uma semana, a 70ª e última semana da profecia terminou, por outro lado, se o ele da linha 7 for o Messias, que é Jesus, e se o concerto for o mesmo que Deus fez com o antigo Israel, então Jesus de fato tentou fazer essa aliança com os judeus. O período comprobatório dos judeus continuou após a morte de Jesus, em 34, após a morte de Jesus até 34 depois de Cristo, que foi o apedrejamento de Estevão. E durante esse tempo Deus continuou se esforçando para fazer o povo judeu aceitar Jesus como seu Messias por meio da pregação dos apóstolos. Infelizmente, todos os esforços foram em vão. Algum tempo depois, os judeus apedrejaram Estevão, o último dos profetas, que Deus lhe enviara, fazendo com que fosse rejeitado como povo escolhido para levar a mensagem. Não o povo escolhido de Deus que são rejeitados, excluídos. Os judeus são o povo de Deus. Foram rejeitados no aspecto de estarem incumbidos de levar a pregação do Evangelho de Cristo, que Cristo é o Messias. Nesse sentido que eles foram rejeitados. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Interpretamos a palavra ele como Jesus. É natural que consideremos que, por meio de sua morte, Jesus deu fim ao sistema sacrificial judaico. Os judeus continuaram a oferecer seus sacrifícios, pararam de ter qualquer significado aos olhos de Deus, visto que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Aqui foi o que eu disse anteriormente. E o interessante, meus irmãos, fazendo um resumo disso tudo, essa última semana não tem como ela se tratar do anticristo. Vimos aqui que seria morto ungido, o povo de um príncipe que vir, destruirá a cidade, o fim será no dilúvio, haverá desolações. Na metade da semana fará cessar o sacrifício de manjares, que são as ofertas que eram feitas para aplacar os pecados. Ofertas oferecidas a Deus perderam a validade no meio da semana para cessar o sacrifício da oferta de manjares. Foi quando Cristo morreu. Se contarmos desde o batismo até a morte, 3 anos e meio. Da morte até Estevão, mais 3 anos e meio. 7 anos certinhos que iremos tratar mais para frente nessa série. Mas o interessante é que nenhuma evidência aponta para que a última semana fale do anticristo. É um desequilíbrio grande entendermos que essa última semana se refira ao anticristo, entre aspas, desrespeito ao texto bíblico, deslocarmos essa última semana para o tempo do fim, sendo que não temos base nenhuma, ainda temos que ignorar princípios de interpretação, ignorar as bases, os fundamentos exegéticos de interpretação de texto para julgar essa semana para o tempo do fim, e ainda forçar uma aliança com o inimigo, sendo que quem faz aliança na Bíblia é somente o Deus Criador e Jesus Cristo. Vemos que essa última semana se refere a Cristo. A última semana se iniciou com o seu batismo, que os fariseus entendiam que era a vinda do Messias, mandaram procurar João Batista. No meio da semana ele morreu, fez cessar a oferta, expiou os pecados e tudo mais. E 3 anos e meio depois selou a visão e o profeta, que era Estevão, que foi apedrejado, e assim se cumpriu as 70 semanas que foi determinadas para o povo judeu. E aí cumpre-se agora o período das 2.300 tardes e manhãs, que é o período maior, da qual foi retirada ou cortada as 70 semanas. É o que iremos ver nos próximos vídeos. Meus queridos irmãos, o vídeo ficou um pouco longo, espero ter ajudado até aqui. Você que é adventista, estude a posição dispensacionalista,
Veja, e você que é dispensacionalista, continue conosco aqui estudando a interpretação adventista, que eu creio que é a interpretação mais plausível, a interpretação mais coerente, a interpretação mais fácil, mais simples, sem ter que fazer muita manobra para entender. E eu vejo que os argumentos para ambos os lados, os argumentos da interpretação adventista, é um argumento melhor, mais sólido, mais bem embasado. Mas estude as interpretações, peça ao Espírito Santo para te dar uma interpretação correta daquilo que ele mesmo inspirou os apóstolos e os profetas a escreverem. Espero ter ajudado, tenham uma boa noite, fiquem na paz do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Até o próximo vídeo.